Deus tem um propósito único para cada pessoa. Ele tem um propósito único para você. Bom dia, né? Bom dia, chegando para mais um dia e mais uma meditação na palavra, dando sequência ao texto que nós estamos lendo. Hoje nós vamos ver como Jacó abençoou e profetizou para cada um dos seus filhos de forma diferente, e como cada palavra, cada profecia que ele deu para os seus filhos revela o propósito único que Deus tem para cada um dos seus filhos. E nós vamos meditar nisso nessa manhã, vamos meditar na palavra, continuar meditando nas porções da palavra de Deus que estamos meditando diariamente nesse horário. Então já quero convidar você a curtir, a compartilhar, a enviar para alguém essa palavra que vai com certeza abençoar muitas pessoas. Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos abençoe, que Deus nos conduza nessa meditação. Senhor, no nome de Jesus, eu me coloco nas tuas mãos juntamente com cada um dos meus irmãos que está comigo nessa live. Que o Senhor, ó Deus bendito, abençoe esse tempo, conduza esse tempo, que seja uma palavra que realmente venha edificar os teus filhos, ó Deus amado, e o teu Espírito Santo venha falar e venha trazer entendimento para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Amém. Nós estamos meditando, né? Gênesis 49. Hoje vamos ler do 8 em diante. O que está acontecendo aqui nessa passagem? Jacó está abençoando os seus filhos. Jacó já é idoso, está abençoando os seus filhos. E o que chama a atenção aqui? A bênção específica que ele tem para cada um. Não é a mesma bênção para todos. Para cada um, ele tem uma bênção específica. E nós vamos ver isso agora. Quer ver? Olha, Gênesis 49, 8 a 12. Vamos lá. Judá, Jacó falando, tá? Jacó dizendo para Judá: Judá, seus irmãos o louvarão, sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo, você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes. Sempre estará com ele, né? Até que venha aquele a quem ele pertence. No caso aqui está, ou até que Siló venha, ou ainda até que venha aquele a quem pertence o tributo. E a ele as nações obedecerão. Ele amarrará seu jumento a uma videira e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos do que o leite, né? Do que o leite. Olha só, queridos. Esse texto aqui, que nós acabamos de ler, é a profecia ou a bênção de Jacó para Judá. Jacó revelou o chamado de Judá para o reino, para ser rei, o cetro. Então de Judá nasceu Davi, de Judá nasceu Salomão, de Judá nasceram os reis de Israel, e de Judá nasceu o rei dos reis e senhor dos senhores, Jesus, que era da tribo de Judá. Jacó abençoou e falou que o que é a quem o reino pertence viria de Judá, ou seja, ele profetizou a vinda do Messias de Judá, profetizou que Judá reinaria. Falou do leão, né? O leão se tornou o símbolo da tribo de Judá, tanto que Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá. E quando a gente chega em Jerusalém, é muito comum o leão como símbolo, justamente porque né, sendo a capital do reino de Judá,
Amém, mãe. Bom dia. Bom dia. Então, queridos, olha só. Esse texto aqui mostra como Deus vai revelando o papel específico de cada um dos filhos de Jacó e Jacó vai falando para ele. Então, queridos, todos nós temos um propósito, um plano único, específico. Deus tem um plano para a igreja, Deus tem um plano para toda a igreja, mas para cada discípulo ele tem um plano. Deus tem um plano para a cidade, mas para cada pessoa da cidade ele tem um plano. Deus tem um plano para a nação, mas para cada pessoa da nação Deus tem um plano, um propósito, um chamado único. Então nós devemos buscar em Deus qual é o papel que ele tem para nós, porque na verdade, queridos, quem cria é que sabe por que criou. Eu estou aqui falando com você através. Vamos usar esse microfone aqui, né? Quem criou esse microfone aqui sabe que ele tem o propósito de falar aqui, é assim, é para isso. Não sei por que fez assim, nesse trombolhão, assim, né? Tem os menores. Mas, queridos, Deus tem um propósito para cada um. Deus tem um plano para cada um. E entender esse plano, entender que Deus trabalha de formas diferentes, de formas individuais com cada um. É importante porque é um dos princípios bíblicos. O quinto princípio bíblico é o princípio da individualidade. São 7 os princípios que englobam todos os outros. E o quinto é o princípio da individualidade. Então, o primeiro princípio é a soberania de Deus, o segundo princípio é a aliança, o terceiro princípio é a semeadura e colheita, o quarto é a mordomia, o quinto princípio é a individualidade. Depois tem o princípio do caráter e do autogoverno. São esses 7 que englobam todos os demais. Se a gente obedece e segue e está alinhado a estes 7 princípios, a gente está alinhado à Bíblia toda. Então, renovar a mente, viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus passa por viver esses 7 princípios. E aqui Jacó está expressando este quinto princípio, que é o princípio da individualidade. Agora, veja que ele vai seguindo e ele vai falando para cada um uma palavra diferente. Porque Deus trabalha através das características, das diferenças individuais de cada um. Naquilo que é dentro do princípio, tá? Então eu posso fazer qualquer coisa, cada um é diferente dentro dos princípios bíblicos, dentro do limite protetivo dos princípios bíblicos. E aí vamos para Gênesis 49, 13. Jacó segue abençoando e agora é a vez de Zebulon. E ele diz: Zebulon morará à beira-mar e se tornará um porto para os navios. Suas fronteiras se estenderão até Sidom. Sidom é no norte, no Líbano. E aí o 14. Issacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas, ou entre os seus currais. Quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra, curvará seus ombros ao fardo e se submeterá a trabalhos forçados. Olha só, ele já dá uma palavra diferente aqui para cada um. Ele está falando uma coisa para Zebulon, está dizendo que Zebulon morará na beira-mar, vai trabalhar com porto e que vai se estender suas fronteiras até Sidom. Issacar, ele está dizendo que Issacar vai ver que a terra é agradável, mas vai se acomodar a trabalhos forçados, não vai se dedicar tanto à liderança. Ele vai falando cada um, vai falando o futuro, e essa palavra vai determinar o futuro das tribos de Israel. Mas veja, queridos, que aqui o que eu estou mostrando para vocês aqui, conforme Jacó vai falando, é a individualidade. E veja que Jacó tinha 11 filhos e ele está aqui falando com a individualidade de cada um. Porque lá quando ele era talvez mais jovem, não era tão jovem, mas lá atrás, ele honrou José e expressou a sua preferência por José. Isso causou contenda, causou a inveja, a raiva, a ira dos seus irmãos que o venderam como escravo.
Aqui não, aqui ele está falando com cada um de forma diferente. Eu tenho 4 filhos, querido. E eu sei o quanto esses 4 filhos são diferentes um do outro. A maneira de falar com cada um, a maneira de agir com cada um é diferente. A forma como cada um reage diante das situações é diferente. E entender a individualidade, o princípio da individualidade e o valor da individualidade de cada um é princípio bíblico. Então entenda, querido, que você tem dons, você tem características, você tem inteligências, você tem habilidades, você tem unções e chamados diferentes das outras pessoas. E as outras pessoas têm dons, talentos, chamados diferentes de você. E às vezes a gente pode cair em extremos. Um é o extremo de ficar triste, chateado, de ficar se sentindo. Vou apagar aquela luz aqui que tem uma luz bem no meu rosto aqui, não tá legal. A gente pode ter a tendência de se sentir triste, de se sentir chateado, de se sentir mal por não ter um determinado dom, um determinado talento que uma pessoa ou outra tem. E às vezes a gente fica, vou dar um exemplo meu assim, como eu gostaria de ser um cantor. Vejo as pessoas cantando, eu gostaria de ser cantor. Não é um talento que eu tenho. Aí ontem eu estava conversando com a apóstola, né? E nós falando da minha filha que tem, né, não tem facilidade, ela estudou um pouco de não estudou alemão e ela fala, tem uma facilidade com alemão. Aí ela praticamente não teve uma aula formal de inglês, mas ela fala com facilidade inglês. Eu estudei inglês a minha vida toda. Aí eu me viro no inglês, tipo, vou na viagem, a gente vai a Israel, lá eu me viro, ok, tá tudo certo. Agora, a minha filha, que não estudou a vida toda inglês como eu, chegou lá junto comigo, né, com 14, 15 anos, chegou lá e falava com as pessoas com uma fluência, ele disse assim, onde é que saiu? Eu disse, meu Deus, eu queria ter essa inteligência, essa facilidade para línguas. Eu gosto tanto de falar, de conhecer pessoas, de conhecer lugares, de conhecer culturas. Como é que eu não... ok, Deus deu outros talentos, outros que fazem também a diferença. Então, às vezes, a gente cai numa situação em que a gente acha que todo mundo tem que ter aquele dom e talento e a gente não tem e a gente fica frustrado. Não fique, Deus deu dons, talentos, características, capacidades, habilidades para você, que tem valor. Amém? Você está aí? Está me acompanhando? Está me entendendo? Agora, às vezes aí a pessoa cai no outro extremo. E qual é o outro extremo? De achar que só o seu dom, só o seu ministério, só, amém? Pesque, pague, cantares. Amém, Alex, Katniss, soube que houve uma festança de aniversário, surpresa, esses dias aí, né? Fiquei sabendo, né, pessoal, tal, marquei a reunião de líderes, não foi na reunião de líderes, não, tinha festa do Alex. Parabéns, Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Mas como eu estava dizendo, que às vezes a pessoa cai no outro extremo. E o outro extremo é justamente esse extremo da falta de valorização dos demais, de achar que só os seus dons e talentos é que são importantes. Até na igreja, no ministério, na igreja, acontece isso. Só quem prega que é importante, ou só quem ensina que é importante, ou só o profeta que é importante. Se eu não tenho dom de revelação, só quem eu tenho dom de revelação que não tem, ou só o seu ministério. Né? Estava conversando esse final de semana com uma pessoa que tem um lindo trabalho, maravilhoso trabalho ajuda a pessoas com dependência química, com situação de vulnerabilidade, de risco, enfim. A pessoa tem um lindo trabalho na Serra Gaúcha a esse respeito. E ele estava mostrando que chegou o final do ano, ele saíram com os carros, pegar as pessoas que estavam em situação de rua, morando na rua,
para levar essas pessoas para um local lá que eles têm, né, que é o Centro de Atendimento a Dependentes Químicos, para que essas pessoas tivessem um Natal, tivessem uma refeição, tivessem um momento agradável em família, e aí desses muitos já ficaram lá com eles e tal, e ele falando daquilo assim, e eu vendo assim nele o dom de misericórdia, aquela pessoa que não consegue dormir bem se alguém está dormindo na rua. E aí eu lembro que eu falei para ele, eu disse, que lindo isso, né? Se deve ser difícil para você entender quem não tem esse dom, né? E ele concordou comigo, ele concordou. Ele disse, você tem uma chamada, um dom de misericórdia que é fora da curva, que é acima do normal, que é algo que Deus te deu. E aí você precisa entender que às vezes você vai ter uma pessoa que não vai lá com você buscar aquela pessoa que está em situação de rua, não tem, de repente até vai ajudar financeiramente, vai ajudar com intercessão, cada um tem, então você precisa montar, né? Então tem que trabalhar, e ele sabe disso, né? A gente foi trocando ideia, tem que trabalhar com um grupo de apoio que uns vão, outros ajudam, outros apoiam, outros, cada um dá a sua contribuição, mas através dos seus dons e talentos. Não que a pessoa só vai fazer, só faço o que eu tenho dom e talento. Não, a pessoa faz o que tem que fazer. Mas cada um tem seus dons e talentos. Shalom, bom dia, Ju. Bom dia, bom dia. Então, seguindo aqui, queridos, o nosso entendimento aqui, cada um tem seus dons, seus talentos, seus chamados, e descobrir isso é fundamental. Descobrir isso, buscar entender. Se eu perguntasse para você, quais são os seus principais dons e talentos? Quais são? Se eu perguntar para você aqui agora, escreva aqui 1 ou 2 ou 3, de 1 a 3 talentos, capacidades ou dons que marcam a sua vida. Você sabe dizer assim? Pá! Por exemplo, eu sei, e sei porque os outros falam, né? Que o meu principal dom é o ensino, é ensinar, é explicar as coisas de forma que faz sentido para as pessoas, de forma clara, explicar, ensinar. Então eu gosto de aprender e gosto de ensinar, que é o que eu estou fazendo aqui. Eu vejo pessoas aqui fazendo lives, pastores, líderes, cada um com um estilo totalmente diferente. Uns vêm aqui profetizar, uns vêm evangelizar, uns ficam orando aqui o tempo todo e tal. Cada um tem a sua individualidade. Nessa individualidade que Deus deu, na direção de Deus, dentro dos princípios bíblicos, Deus vai operando e vai fazendo o sobrenatural e a vontade dele se manifestar, conforme o propósito que ele tem para cada um dentro do estabelecimento do reino dele. Então, qual é o teu dom? Qual é o teu talento? Qual é a tua capacidade? Uma outra coisa que eu tenho, que eu sei que eu tenho forte, é o aconselhamento. Conversar com as pessoas, aconselhar pessoas, treinar pessoas, treinar lideranças. A gente teve uma parte, uma parte importante, né, que eram os principais líderes da igreja aqui, que migraram de cidade para o Mato Grosso, para o litoral catarinense. É uma realidade que tem acontecido muito aqui no interior do Rio Grande do Sul, né? E aí passa, né, isso principalmente aí até o início do ano. Aí agora chegou, do ano passado, agora chegou domingo, eu chamei a nossa liderança à frente, né? Chamei na liderança e encheu a frente lá do altar. E quando eu comecei a olhar para aquelas pessoas, eu só pensava assim, que time Deus tem nos dado. Porque assim, saiu uma liderança para o Mato Grosso, saiu uma liderança importante para Santa Catarina, já temos uma igreja abençoada lá no litoral catarinense, que tem se fortalecido e crescido, mas aqui Deus levantou uma nova geração de liderança, porque há uma unção para isso. Agora, e você? Qual é a tua unção? Qual é o teu dom? Você entende isso? Você precisa entender isso. É fundamental para a nossa vida, para a nossa caminhada com Deus, para a nossa caminhada na vida, para a nossa caminhada profissional, para que a gente não fique nem esperando ser quem a gente não é, e nem
exigindo que os outros sejam quem a gente é. Amém, Ju? Amém. Amém. Juliana Nogueira, Deus abençoe. Juliana, Diego. Então, agora indo para a próxima parte, né, para a próxima parte da nossa leitura aqui, nós vamos ver que ele vai continuar abençoando os filhos, né? E a partir do versículo 22, Jacó, né, vai continuar abençoando os filhos. Nós não vamos ler todos aqui, ele vai lendo, vai falando, nós vamos ler alguns aqui para a gente entendendo. Lá no 22 ele abençoa, vou ler aqui a sequência, para a gente entender, mas eu vou me deter no José. Ele vai dizer para Dan: Dan defenderá o direito do seu povo como qualquer das tribos de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costas o seu cavaleiro. O Senhor, ó Senhor, eu espero a tua libertação. Gade será atacado por um bando, mas é ele que o atacará e o perseguirá. Os gaditas, né? Os perseguirá. A mesa de Azer, que é o outro filho de Jacó, né? A mesa de Aser será farta. Ele oferecerá manjares ao rei. Naftali é uma gazela solta, que por isso faz festa. E aí chega em José, que é onde nós vamos nos deter. Pode ver que para cada um é uma bênção. José é uma árvore frutífera. Árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Do muro. Também poderia se referir, as traduções aqui possíveis são grandes, né? Poderia ser José um ponto selvagem à beira de uma fonte, numa colina aterrada, né? É bem complexa a tradução do texto aqui, né? Então José, árvore frutífera, com rancor arqueiros o atacaram, atiraram-lhe flechas com hostilidade, mas o seu arco permaneceu firme e os seus braços fortes e ágeis para atirar. Pela mão do poderoso Jacó, pelo nome do pastor e rocha de Israel, pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa com as bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, as delícias das colinas eternas. Que todas as bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. Uau, ele vai mergulhar aqui nas bênçãos sobre José, né? Ele aprofunda, ele mergulha aqui de uma forma que realmente chama a atenção nas bênçãos que ele vai declarar sobre José. Porque José enfrentou dificuldades, permaneceu firme com Deus, sabia que Deus estava com ele, o chamado de Deus, né, estava na vida dele e ele ficou firme. Então, queridos, eu queria dizer para você que seria maravilhoso se tudo fosse flores, se tudo fosse fácil na vida daquele que serve a Deus. Seria talvez maravilhoso, a princípio, para nós, a gente poder dizer: agora eu aceitei Jesus, agora eu sigo os princípios bíblicos, agora eu vou deitar em berço esplêndido e descansar, porque Deus está comigo, nada vai me acontecer. Mas, na verdade, o chamado de Deus vem com desafios. Inclui desafios, inclui coisas que não são fáceis. E o chamado de José incluiu momentos muito difíceis para a vida dele, para ele sair lá de Canaã, junto do seu pai, até chegar ao governo do Egito. Incluiu percalços, incluiu desafios, mas sempre houve provisão de Deus. Então, quer dizer para você, querido, que é fundamental a gente entender os nossos dons, nossos talentos, nosso chamado, porque é nele que está a provisão dos recursos. É nele que está a provisão dos recursos. Às vezes, a falta da provisão dos recursos é Deus mostrando novos caminhos a serem seguidos.
A falta da provisão dos recursos é Deus mostrando novos territórios a serem explorados, novas ações a serem tomadas, uma nova porta que vai se abrir. Porque quando nós entendemos isso, que Deus nos chama, e se nós ficarmos firmes nele, ele provê a força, ele provê o recurso para cumprir o propósito que ele tem para cada um. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. E aí eu pergunto para você, você já entendeu o chamado de Deus para sua vida? Ou pelo menos você sabe qual é o chamado de Deus para tua vida hoje? Isso é prioridade, buscar saber isso, pensar quais são os dons que Deus me deu. Quais são os talentos que Deus me deu? Como eu posso usar esses talentos para a glória dele? E como eu posso usar esses talentos como fonte de recursos? Porque o sustento teu está naquilo que Deus te deu talento, te deu capacidade para fazer. Amém? Então fica essa palavra para você. Cada um é único. Cada um tem dons e talentos especiais. Você foi criado com um propósito divino. Então descubra o que torna você essa pessoa única que Deus criou e deixe ele usar a tua vida para impactar o mundo. Eu falei assim, um talento que Deus me deu, o principal deles é a capacidade de ensinar, de explicar as coisas para as pessoas. E ele me usa para isso, para ensinar a palavra de Deus, para ensinar pessoas, aconselhar pessoas, orientar pessoas, trazer conhecimento. E você, qual é o teu talento? Quer escrever aqui? Qual é o teu talento? Qual é o dom, o talento que Deus te deu? Vamos orar, vamos pedir que Deus nos ajude e nos conduza a vivermos conforme os talentos que Ele nos deu e fazermos a diferença que Ele chamou para nós fazermos nesse mundo e vermos a provisão de Deus também nas nossas vidas através desses dons e talentos. Vamos orar? Orando, indo para o final dessa live, pedindo a bênção do Senhor. Vamos orar então. Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos criou, cada um de nós, com um propósito único. Mas, Senhor, o Senhor sabe que muitas vezes a gente tem dificuldade de identificar o chamado, de identificar o propósito. Ajuda-nos, ajuda cada um, ó Pai, aqui, a identificar, ó Deus amado, o motivo pelo qual o Senhor o criou, o estabeleceu no território onde está, qual é o propósito. E cada um possa compreender seus dons, seus talentos, identificar o teu chamado, ó Pai amado, para a sua vida. Ajuda-nos, ó Pai, não só a identificarmos, mas termos, ó Deus, a coragem e a força, Pai amado, para nos dispormos, ó Deus, a viver este chamado para a glória do teu nome, Senhor. E que a gente possa viver confiando no Senhor, porque sabemos que é o Senhor que provê a força, que provê a sabedoria e que provê, ó Deus amado, os recursos necessários para cada desafio que passamos na nossa vida, Pai. E que o Senhor possa nos frutificar onde o Senhor nos plantou, no nome do Senhor Jesus, para a glória do teu nome. Abençoa os teus filhos com um dia, com um restante de semana abençoado, para a glória do teu nome, Jesus. Amém? Amém, queridos? Deus abençoe. Olha só, amanhã nós vamos continuar, estamos indo para o final aqui da meditação de Gênesis. Vamos continuar amanhã. Amém, Raquel? Deus abençoe, Raquel. Vamos continuar nessa meditação, tá? E vai ser algo também poderoso e especial. Glória a Deus, amém. Alex e Ketney. E queridos, olha só, aqui no Instagram eu deixo só algumas horas aqui e apago do Instagram. No Facebook é que vai ficar salva essa live. Então, entra lá no Facebook, compartilha no seu Facebook, compartilha para mais pessoas. Assim que eu encerrar a live aqui, ela vai aparecer lá, né? Só aqui dá um minuto aqui o tempo de eu colocar a descrição e ela vai aparecer lá. Compartilha para mais pessoas, chama mais pessoas para assistir e para serem abençoados por essa palavra, tá bom? Deus abençoe, beijão no seu coração. Deus abençoe a sua vida, seu dia, em nome de Jesus. Amém, mãe, amém. Vai subir nos coraçõezinhos, um 100 aqui, mas eu não sei quem está mandando, que não aparece para mim. Mas obrigado aí
pela presença aqui na live, por compartilhar, por se engajar. Deus abençoe. Amém. Ana, Deus abençoe. Bom dia a todos. Tchau, tchau.